Noruega. A maioria dos brasileiros, quando ouve o nome deste país, vai pensar em vikings, altíssimo desenvolvimento econômico, melhor posicionamento nos rankings de qualidade de vida e até na besteira do socialismo que deu certo. Os mais ligados em gastronomia pensarão no bacalhau. Quem acompanha a Liga dos Campeões da UEFA vai citar Erling Haaland, atualmente um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Na música, tem os loirinhos do Ahá e os trevosos do black metal. Talvez alguém pense em Josten Garden e o seu calhamaço O Mundo de Sofia. Culinária, economia, esportes, história, literatura, música. Ninguém vai pensar de imediato em violência. Eu vou além. Quem dirá de bate-pronto que na idílica Noruega aconteceu um dos piores atentados terroristas da Europa dos últimos 40 anos? Pois em 22 de julho de 2011, o surreal e o grotesco deram as mãos para uma valsa macabra de fogo e tiros, ceifando a vida de 77 pessoas e ferindo outras tantas. Um de nós conta a história deste atentado terrorista concebido e executado por uma única mente cruel e doente. Antes de prosseguir, preciso te falar uma coisa. 80% da audiência do canal é de não inscritos, o que limita severamente o alcance. Será que eu posso contar com uma curtida ou um comentário? Com este pequeno gesto, você vai ajudar demais e ficarei muito grata. E se você se inscrever, ficarei ainda mais entusiasmada em prosseguir estudando novos conteúdos para dividir contigo. Asne Seierstad, a jornalista norueguesa mundialmente conhecida por cobrir zonas de guerra, subitamente é atingida em seu próprio quintal com o terror que até então precisava viajar quilômetros para se defrontar. A autora contou durante entrevista a uma jornalista brasileira que, superado o choque, concluiu que havia chegado a hora de escrever sobre a tragédia de seu próprio país. Afirma ter optado por fazê-lo recorrendo à mesma técnica utilizada no exercício do jornalismo como correspondente, o de observador à distância. Adiante farei uma análise crítica de um de nós, destacando pontos do livro onde Asne Seierstad não seguiu fielmente sua própria regra. Para Asne, logo ficou evidente a necessidade de contar essa história não a partir do que Anders Behring Breivik fez naquele dia de verão e as motivações que o levaram a planejar e executar um atentado terrorista. Ela percebeu que precisava recuar mais. E é aqui que reside um dos grandes méritos da obra. A meticulosa investigação em documentos do passado de Anders, das vítimas e suas famílias, a quem ouviu. Nesta parte está o outro tesouro do denso relato, a forma digna, responsável e muito respeitosa com a qual tratou a memória dos mortos, sem o menor traço de exploração piegas, sem o uso político do luto. Este cuidado faz de Um de Nós o tipo de livro que cutuca. Em vários pontos da leitura eu simplesmente tinha de parar. Vinham ao meu pensamento coisas como: e se isso aqui fosse comigo? Não enfrentei essa autoconfrontação apenas nos trechos em que se abordou a perda súbita e violenta de alguém muito próximo, o que obviamente é uma barra difícil de segurar. Refiro-me à jornada do imigrante. Parte das famílias que perderam os seus no atentado fugiram da guerra em seus países natais. Era gente que tinha de conviver com a hipótese aterradora de ter sua casa invadida à noite por guerrilheiros ou bombardeada em ataque surpresa. Pessoas que passaram anos economizando para deixar seu universo conhecido. A agonia da fuga, a ansiedade quanto ao que encontrará no novo lar, os desafios da adaptação em absolutamente tudo. Você já pensou por um minuto o que seria sair daqui do Brasil rumo a um país cujo clima é o extremo oposto, caindo de paraquedas numa sociedade alicerçada em outros feitos, costumes e valores, onde você não conhece ninguém, não sabe em quem confiar e que simplesmente não sabe nem como pedir um copo de água no idioma local? E um emprego? Uma situação radicalmente nova em que você precisa desesperadamente se encaixar. Um de nós coloca diante dos seus olhos e dentro da sua mente um estresse desses. Também te instiga a revirar o fundo da memória. Será que em algum momento você conviveu com um tipo como Anders, uma tragédia em forma de gente esperando para acontecer?
Asne escolhe como ponto de partida a caçada sinistra empreendida por Anders na Trilha do Amor em Utoya, uma ilha situada no lago Tyrifjorden, a 38 quilômetros da capital Oslo, e narra parte do ataque da perspectiva das vítimas. Aqui foi a primeira de trocentas paradas na leitura. Você está no acampamento numa ilha e do nada começa a ouvir tiros. Depois, uns amigos vêm correndo desesperados avisar que tem um cara atirando. Na sequência, o maluco aparece na sua frente. A seguir, ela reconstitui literariamente eventos soltos na vida das diversas pessoas envolvidas. Os pais de Anders Breivik, suas vítimas, parte da história do país, os políticos, o welfare state norueguês da época. Eu valorizo o esforço da autora em inserir este pano de fundo. Eu o julgo indispensável para um exame mais profundo dos precedentes que levam ao 22 de julho. Ela prossegue contando como Tony e Gunnar Saebo se conheceram nos anos 1970, casaram-se e tiveram filhos. Os sonhos da vida ordinária, as crianças crescendo, a casinha no fiorde, pessoas comuns, normais, como eu e você. Ela também nos apresenta a Vence Bering e o drama de sua disfuncional família. Na Segunda Guerra Mundial, a Noruega ficou ocupada pelos nazistas de abril de 1940 até maio de 1945. A chegada dos alemães foi um duro e inesperado choque para os noruegueses iludidos pelo fato de o país ter conseguido ficar neutro na Primeira Guerra Mundial e acreditando que desta vez os acordos comerciais tanto com a Alemanha quanto com a Grã-Bretanha eram garantia de segurança. A invasão alemã foi feroz e o exército norueguês estava completamente despreparado para uma contenção. Em 11 dias, os nazistas avançaram 300 quilômetros a partir da capital país adentro e tanto França como Inglaterra fracassaram em socorrer seu aliado. Em 7 de junho, o rei Haakon e sua família, junto com membros do governo, fogem para o Reino Unido e outros países aliados. Em 9 de junho, a campanha alemã na Noruega é concluída. Viver sob ocupação foi um tormento para os civis. Os militares alemães requisitavam casas, escolas, empresas e propriedades, enquanto espalhavam o simbolismo e as ideologias nazistas. Embora os soldados tivessem ordens de se comportar adequadamente em relação à população, tinham autoridade e o direito de prender quem considerasse suspeito. Para piorar, a implementação contínua de novos regulamentos, leis e exigências facilitou o risco de prisão. Os noruegueses não tinham permissão para se movimentar livremente ou mostrar sentimentos patrióticos de qualquer maneira. Durante estes anos, cantar o hino nacional e hastear a bandeira da Noruega foram proibidos. A morte era uma punição comum para crimes como ouvir estações de rádio consideradas culturalmente inadequadas ou ler muitos dos jornais ilegais. As áreas urbanas foram as mais atingidas pela ocupação em aspectos como racionamento. Tudo, desde comida e roupas até brinquedos e móveis, era racionado. Açúcar, café e farinha foram os primeiros itens, seguidos por todos os alimentos importados e, eventualmente, pão, manteiga, carne, ovos e laticínios. No verão de 1942, até vegetais e batatas foram racionados. Cada família recebia uma caderneta de racionamento por membro. E para combater a falta de alimentos, as pessoas pescavam, caçavam ou cultivavam a terra. Os governos locais chegaram a distribuir lotes em parques e campos periféricos, até os belos canteiros de flores foram transformados em campos de batata. Fora a privação de comida e liberdade, o norueguês ainda se viu obrigado a conviver com a ameaça de bombas. Abrigos e cortinas blackout tornaram-se parte da vida cotidiana. Tanto os militares alemães quanto os aliados realizaram extensas campanhas de bombardeio, deixando muitas cidades e vilarejos completamente arrasados na Noruega. Milhares de pessoas foram deslocadas, estressando os já precários sistemas de racionamento e habitação. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu e a Noruega voltou a ser um país livre. Cerca de 50 mil noruegueses, por terem sido membros do Partido Nacional Socialista Norueguês, o National Samling, que simpatizava e colaborava com os nazistas, foram considerados culpados de traição após a guerra. Destes, 25 foram executados. Aliviados com o fim do conflito, os noruegueses tinham um país para reconstruir e feridas profundas para curar advindas do trauma da ocupação e do colaboracionismo. Em meio a este sopro de esperança, numa cidadezinha costeira, 200 quilômetros ao sul de Oslo, um mestre de obras e sua esposa esperam um bebê.
À medida em que o parto se aproxima, a futura mamãe começa a sentir sintomas semelhantes ao de uma gripe e fica de cama. Logo, seus braços e pernas paralisam e o diagnóstico é dos piores. Ela tem poliomielite, uma doença que só viria a ter vacina em 1955. Vance foi tirada da barriga da mãe em 1946 e mandada para um orfanato. Quando voltou para casa, seu pai passava horas longe enquanto sua mãe se isolava. Quando tinha 8 anos, o pai de Vance morre e um dos irmãos mais velhos sai de casa. Aquele que fica é abusivo e perturba a menina. Aos 12 anos, Vance é responsável por cuidar da mãe inválida e com problemas psiquiátricos que a culpa de sua paralisia. Ela também tem de conviver com um irmão cada vez mais violento. Aos 17 anos, deixa tudo e vai para Oslo, onde estuda enfermagem e consegue trabalho em um hospital. Aos 26 anos, é mãe pela primeira vez. Em 1978, com 32 anos, conhece o recém-divorciado diplomata Jens Breivik, de 43 anos, com quem se casa. Anders nasce em fevereiro de 1979. Jens é designado para atuar em Londres e a família o segue. Vance está deprimida, o casamento não é aquilo que sonhou e 1 ano e meio depois volta a Oslo e pede a separação. Jens fica 3 anos sem ver Anders. Sem uma rede afetiva de suporte, a jovem e carente mãe vai tocando a vida escondendo sob a beleza física e um estilo de vida ostentatório uma existência de solidão e sofrimento. Nos trechos a seguir, você entenderá como Vance Bering agia quando se cansava de cuidar do próprio filho. Devia haver algo errado com Anders, afirmava ela. Fora um bebê calmo e um menininho de 1 ano relativamente tranquilo, mas se tornara grudento e chorão. Imprevisível e violento. Ela reclamava que queria que ele desgrudasse dela. Com frequência, deixava as crianças sozinhas à noite. Uma vizinha com uma filha da mesma idade de Elizabeth comentou que isso não se fazia. Eles estão dormindo enquanto eu saio. E estão dormindo quando volto, respondeu Vance, acrescentando que precisava fazer todos os plantões noturnos que conseguisse. Na casa de Elizabeth eles nunca jantam, comentou a filha da vizinha para sua mãe um dia. Economizavam em tudo, porém era segredo, então eles mantinham as aparências. Em agosto de 1980, logo depois de seu regresso de Londres, Vance apresentou um pedido de apoio financeiro ao Centro de Assistência Social de Vika, o qual foi deferido. No ano seguinte, em maio de 1981, ela telefonou para lá perguntando se seria possível ter uma pessoa ou uma família de apoio para as crianças. Em julho, mandou um pedido de família de apoio de fim de semana para os 2 filhos. De acordo com os registros, ela disse ao Centro de Assistência Social que seria bom se a pessoa de apoio para a filha fosse um homem, por exemplo, um jovem universitário. Ao mesmo tempo, informou que, mais do que tudo, precisava de umas folgas de Anders. Não conseguia mais lidar com ele, reclamou ao centro. Nessa época, Anders havia completado 2 anos, Elizabeth já tinha 8. A filha seguiu os passos da mãe, tornando-se uma mãe postiça de Anders e também de Vance. O pedido de uma família de fim de semana para Anders 2 vezes por mês foi deferido em outubro de 1981. Anders acabou ficando com um casal recém-casado de 20 e poucos anos. Quando Vance chegou pela primeira vez, eles a acharam um pouco estranha. Da segunda vez, pensaram que era maluca. Naquela ocasião, ela pediu que de vez em quando deixassem Anders tocar no pênis do pai de fim de semana. Isso era importante para a sexualidade do menino. Ele não tinha nenhuma figura paterna em sua vida e Vance queria que o jovem desempenhasse esse papel. Anders não tinha ninguém com quem se identificar no que dizia respeito à aparência física, ressaltava Vance, pois ele só via a menina fazendo xixi e não sabia como funcionava o corpo de um homem. O jovem casal ficou boquiaberto. Estavam envergonhados demais para relatar as declarações a instâncias superiores e deixaram para lá. Este casal gostava de Anders e continuou recebendo-o até que Vance deixou de levá-lo, alegando que não combinavam com o menino e que a outra mãe era exigente demais. Pediu ao Centro de Assistência Social uma nova família de fim de semana para o filho. Em abril de 1982, procurou o Departamento das Famílias de Acolhimento do Conselho Tutelar para obter o mesmo benefício para a filha. Na ocasião, chegou a dizer que as 2 crianças fossem as favas.
Asney associa a perda do poder pelo Partido Trabalhista em 1981 para um de direita como responsável por parte destas dificuldades de Vance, uma vez que a administração estatal alteraria algumas políticas assistenciais. Eu tive uma má impressão da autora sobre as intenções desse tipo de afirmação. Um fenômeno complexo tem muitas causas. Entre eles, naturalmente, está a criação muito difícil de Vance, o abandono do pai, a mãe que a culpou a vida toda por sua paralisia. O livro permite ver o quanto Vance se escorou na depressão para tocar uma vida de aparências, morando no bairro dos ricos, às custas de ajuda do governo para completar a renda, bem como auxílio da assistência social do Estado para cuidar dos próprios filhos, em vez de ela mesma fazer esse papel, ainda que a autora veja de outra forma. No fim do livro, quando o julgamento de Anders acontece, é irritante a insistência de Vance em afirmar que foi uma boa mãe e que não entende o que aconteceu com o filho. Automaticamente recordamos o convívio esquisito entre os dois e da forma triunfalista com a qual ela se referia a ele para as amigas, usando sempre os sinais exteriores e superficiais de que ele estava se dando bem, ganhando dinheiro, se exibindo com base em fantasias. É difícil não lembrar desses trechos e do quanto se usa a autopersuasão histérica para aliviar uma consciência culpada. Em outubro de 1983, um psiquiatra do Centro Nacional de Psiquiatria Infanto-Juvenil emitiu um pedido ao Conselho Tutelar de Oslo para que a guarda de Anders fosse tirada da mãe à força, alegando que a situação do menino em casa era tão precária que havia o risco de desenvolver uma psicopatologia grave. Em novembro, o advogado da mãe acusou o psicólogo de perseguição monomaníaca. Após um acompanhamento do Centro de Assistência Social, a Comissão de Proteção ao Menor de Oslo concluiu, em junho de 1984, que o caso devia ser arquivado. Anders tinha 5 anos. O condomínio onde Anders e outras famílias norueguesas viviam tinha muitos apartamentos à venda. A prefeitura os comprou para acomodar famílias de refugiados vindo de países como Irã, Eritreia, Chile e Somália, requerentes de asilo. Anders, que buscava se isolar de outras crianças quando era pequeno, acaba fazendo amizade com uma vizinha chilena. Aos 6 anos, começa a matar insetos e a judiar de pequenos animais. Nesta época, Vance é diagnosticada com transtorno bipolar. Entre os 15 e os 27 anos, Anders tenta desesperadamente se encaixar em alguma panelinha. A dos pichadores, dos losers, dos metrosexuais, dos liberais arrivistas, dos jovens na política, como empresário. Até na maçonaria ele tenta algo. No vai e volta de pessoas e suas histórias no livro, acompanhamos a jornada do engenheiro mecânico curdo originário do Iraque, Mustafa Rashid. Casado, pai de 3 crianças e cansado da loucura da guerra civil curda, em 1996 foge do país com a família rumo à Noruega. Uma fuga em nome da sobrevivência, do futuro melhor para as crianças, sem o risco de uma bomba cair em sua casa ou dos milicianos do Ba'ath, o partido de Saddam Hussein, invadirem sua casa de madrugada. Asney narra a saga dessa família a partir da juventude de Mustafa e sua esposa, a relação das famílias, o casamento e os filhos, o esforço resignado para manter uma rotina de normalidade em meio à violência da guerra. O plano da fuga e muitos detalhes da saída do Iraque e todos os percalços que um casal com 3 crianças pequenas enfrentou até chegar a Oslo, onde morou anos em abrigos sem privacidade, a dificuldade de conseguir trabalho e, pior, depender dos outros para tudo. Mustafa tem uma ótima formação, trabalhava na companhia de saneamento do seu país, mas na Noruega ele é só alguém digno de pena. É bonito e comovente ler o quanto seus filhos se dedicaram para serem noruegueses, fazendo questão de aprender o idioma mais rapidamente fazendo aulas extras, estudando a história do país e assimilando seus costumes. Na sequência, voltamos a Anders, que em 2008, depois de anos trancado no quarto jogando videogame, começa uma nova fase, cujo tema central era combater a islamização da Europa. De fato, ele pensa como um fanático, mas a técnica narrativa empregada por Asney nesta parte do livro sugere que ela também não é uma jornalista tão isenta ou está tentando fazer um bom esforço para não tomar um X na testa de parte de seus coleguinhas de imprensa. Numa impressão irrefletida, eu cheguei a pensar que era efeito da bolha ao qual muitos ficam submetidos quando sua esfera de convivência é limitada. Mas no instante seguinte eu lembrei que ela cobre conflitos no Oriente Médio, viveu com a família de Oliveira de Cabul. Ela sabe como age e pensa essa turma.
Retomo a leitura e vejo que ela continua tendenciosa. Daí eu vou me lembrando do Charlie Hebdo, cuja sede foi explodida em novembro de 2011 após ter publicado uma sátira de Maomé. O atentado à bomba do metrô de Madrid em 2004, executado pela Al-Qaeda, que resultou na morte de 191 pessoas e 2.000 feridos. Um atentado suicida orquestrado pela Al-Qaeda em Londres, que matou 56 pessoas e deixou outras 700 feridas. Ou ainda do jovem Mohamed Merah, que em fevereiro de 2012 matou 7 pessoas na França, 3 delas crianças, e que, ao ser detido, relatou o prazer infinito que experimentou durante os ataques. São ocorrências de grande repercussão contemporâneas ao período que precede a barbárie de Anders e da escrita de um de nós. Se ela queria um livro imparcial, devia ter agregado a questão do terrorismo ao falar da imigração. Eu fiquei um pouco indignada com o fato dela nada mencionar a respeito. Aí mais à frente, eu me lembro do Salman Rushdie, jurado de morte desde 1989, e do igual jurado de morte Michel Houellebecq, e vou ficando com bronca de asno, sabe? Será que ela nunca ouviu falar em Theodore Dalrymple? Eu duvido. Daí no capítulo seguinte, ela descasca os críticos mais ferozes anti-imigração e na sequência coloca um capítulo sobre a família Rashid. Aqui eu fiquei pé da vida com ela. Omite a violência, o terror, o abuso de mulheres e aborda o sofrimento da família imigrante que realmente precisa de apoio e de ajuda. Isso aqui é uma sacanagem, é um artifício psicológico para inibir os críticos e obliterar o leitor de boa fé que não apreende esse truque. Ela some com outras questões relevantes e incômodas da imigração e contrapõe a imagem do imigrante que sofre e precisa mesmo de solidariedade com o ativismo dos anti-imigração e coloca os malucos desse movimento no mesmo saco de gatos das pessoas que estão realmente preocupadas com pontos sensíveis como todo tipo de violência cometido contra as mulheres não muçulmanas. Eu sei que antes de publicar, ela pediu para as famílias das vítimas lerem o livro, inclusive os Rashid. Fico aqui conjecturando se não foi por esta razão que ela abordou o problema da imigração de um recorte tão parcial. Enfim. Voltando a um de nós, Anders começa a escrever um livro sobre a islamização da Europa e por que deve ser combatida. Durante essa atividade é que vem a ideia da matança. Quanto mais você o conhece, mais visível fica seu desejo de triunfar, o seu arrivismo. Ele quer ser reconhecido, quer ser admirado. É uma constante o desejo dos louros, mesmo que ele não os mereça. Pela internet, ele tenta se aproximar das personalidades anti-imigração mais proeminentes e ativas e é rechaçado por todas. Ele começa a se armar em 2010 e sai de casa da mãe para um sítio isolado. Um diário mantido nesse período permite que Asner retrate os meses de preparação com disciplina militar para os ataques. A rotina de Anders incluía exercícios diários, estudos e compra de equipamentos. O capítulo no qual está descrito o que Anders considera ser uma instrução para a guerra ao multiculturalismo deixa muito evidente que ele não tem experiência concreta em nada do que está formulando. É tudo videogame misturado com os desejos de sua mente perturbada. Adiante, quando começa a trabalhar na preparação da bomba, fica claro que aquilo tudo é mais uma forma de atribuir sentido à sua existência. Em retrospecto, todas as tentativas de ser bem-sucedido soavam como um suplicante olhem para mim. Todas fracassadas. Isolada e sem referências do mundo real, suas construções imaginativas se transformaram no novo objetivo a perseguir. É uma droga perceber que bastava um conhecido, nem precisava ser um amigo do peito, que ouvisse qualquer coisa resumida sobre a concepção dele de salvar a Europa para dizer assim, olho no olho, com sinceridade, cara, põe o pé no chão. Mas, agregada à incapacidade de conviver de forma sadia socialmente, está a rejeição paterna e a mãe emocionalmente incapaz. A irmã fugiu dele, não há avós, tios, primos, nem outras pessoas com as quais dividimos fases importantes da vida e que não raro nos acompanham até a vida adulta. Não há conexão. As relações de Anders passaram a ser cada vez mais instrumentais e com base no que ele pensava ser prova de sucesso, isto é, se dar bem. E na cabeça dele era o que realmente importava para que as pessoas o notassem e o respeitassem. Um homem adulto de 30 anos como ele teria de estar casado e se ainda não fosse pai, muito em breve teria um filho. Se não, um trabalho, amigos, uma rotina. A pescaria com os camaradas no fim de semana, a apresentação de teatro na escola dos filhos, o almoço de domingo na casa da sogra, a viagem anual de férias.
O delírio de superioridade dele o impediu de ver a grandeza do homem comum, o sujeito simples que abre uma cervejinha diante da TV após um dia de ralação, que troca um corinho de torneira da pia do banheiro. Essa pessoa normal que ele não vê, que ele não consegue ser. No famigerado dia do ataque, Anders estaciona uma doblô em frente ao edifício que abrigava o gabinete do primeiro-ministro e o Ministério da Justiça. A van tinha cerca de 1 tonelada de explosivos. Acende o pavio e sai. Às 15 horas, 25 minutos, 22 segundos, o veículo explode, matando 8 pessoas. O despreparo da polícia facilitou a fuga de Anders, que deixou Oslo sem passar por qualquer bloqueio. Em 30 minutos após a explosão, várias pessoas haviam acionado a polícia para avisar que tinham visto um homem armado saindo de uma van perto do local da explosão, descrição compatível com a registrada nas gravações de segurança do prédio. Mas ninguém foi capaz de emitir um alerta para um suspeito com aquelas características. Acredita nisso? Quanto mais avançava na leitura do capítulo em que o ataque a Utoya é narrado em detalhes, onde acontecia o acampamento de verão da juventude do Partido Trabalhista, mais aumentava a minha indignação. A sequência de falhas na comunicação da polícia, o despreparo das equipes, a falta de equipamentos, associado ao fato de todos ali serem presas fáceis, tanto é que Breivik sozinho, sem nenhuma resistência, zero dificuldade e com um elemento surpresa a seu favor, matou dezenas de jovens em 1 hora. O governo e as forças policiais, com toda a sua incompetência, levaram quase 3 horas para fazer algo. E neste trecho do livro, para mim, Asne pisou na bola de novo. Em momento algum, ela aponta a negligência do organizador do evento, o Partido Trabalhista Norueguês, como um dos responsáveis pela tragédia. Quando Anders desembarcou na ilha, não havia uma pessoa armada no lugar. Nenhum policial, segurança particular, vigia, nada. Os primeiros policiais que chegaram ao cais da ilha ficaram esperando reforços enquanto estudavam uma estratégia de incursão sem se tornar alvo de tiros. Fazia 1 hora que Anders vinha executando jovens na ilha a 600 metros dali e a polícia estava no continente numa maldita confusão sobre o ponto de encontro para a invasão, quais as forças envolvidas, o efetivo, a coordenação da operação em si. A parte do livro que descreve o julgamento de Anders dá-nos alguma noção de que ele alcançou a glória que tanto desejou. Ele posou de anjo salvador da Noruega e da Europa, uma coisa tão descabida quanto irritante. Ele não demonstrou um pingo de remorso. Trechos do seu depoimento descrevendo o comportamento das vítimas, sua paralisia diante do monstro e do fim iminente são revoltantes e nojantes. Há partes em que ele conta como se não fosse ele que tivesse feito aquilo, com um distanciamento frio de quem descreve uma cena de filme. O julgamento de Breivik focou-se principalmente em determinar se ele deveria ser internado em um hospital psiquiátrico ou encarcerado. Ele exigiu que seus advogados o defendessem como mentalmente são para dar credibilidade às suas crenças políticas distorcidas e monstruosas. Em agosto de 2012, ele foi condenado a 21 anos de prisão, a pena máxima da Noruega. Sua sentença permite que a pena seja estendida indefinidamente, caso a justiça o considere uma ameaça à sociedade. Eu acho que é. Infelizmente, ele teve sua glória demoníaca a custo de preciosíssimas vidas humanas. Encerro por aqui agradecendo a você que ficou até o final. Obrigada por sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau!